Você já se sentiu ridicularizada por ser diferente? E se aquilo que você guardou com tanto carinho, por respeito, por valores ou por medo, fosse motivo de piada cruel na frente de todos? Essa história é sobre uma jovem que foi exposta, humilhada e desprezada por algo que deveria ser respeitado. Mas quando ela correu em lágrimas pelas ruas da cidade, um homem marcado pela dor e com um passado trágico enxergou nela algo que ninguém mais viu: pureza. Prepare-se para uma história de redenção, proteção e amor inesperado. Você já foi julgada por algo que deveria ser admirado? Curta agora o vídeo, comente respeito acima de tudo, se você acredita que ninguém deve ser humilhado por suas escolhas, e inscreva-se para receber mais histórias reais e emocionantes como essa. O som do hip-hop reverberava pelas paredes do apartamento duplex, fazendo os copos de plástico vibrarem sobre a mesa de centro. Isadora ajustou nervosamente a blusa branca de algodão, sentindo o tecido úmido grudado na pele pelo suor frio que escorria por suas costas. As luzes coloridas piscavam em ritmo frenético, criando sombras dançantes que pareciam zombar de sua insegurança. "Você veio mesmo!" gritou Camila por cima da música, segurando 2 copos de vodka com energético. O cheiro doce e ácido da bebida invadiu as narinas de Isadora, misturando-se ao perfume enjoativo de dezenas de corpos jovens espremidos no ambiente. "Pensei que ia inventar alguma desculpa para estudar." Isadora forçou um sorriso, aceitando o copo com as mãos trêmulas. O líquido gelado queimou sua garganta quando ela deu um gole pequeno, fazendo seus olhos lacrimejarem. Ao redor, grupos de universitários conversavam alto, riam estridentemente e se beijavam sem pudor nos cantos escuros da sala. "Cadê o Miguel?" perguntou Camila, os olhos brilhando maliciosamente. "Ele perguntou se você viria hoje. Acho que finalmente vai rolar." O coração de Isadora disparou. Miguel Santos, cabelos castanhos desarrumados, sorriso torto que derretia qualquer garota, olhos verdes que pareciam enxergar através da alma. Ele estava no 4º ano de administração. Era popular, carismático, tudo o que ela não era. E por algum milagre do universo, havia demonstrado interesse nela nas últimas semanas. "Ele está ali." Camila apontou para o terraço, onde Miguel conversava animadamente com outros rapazes, gesticulando com uma garrafa de cerveja na mão. O vento noturno bagunçava seus cabelos, e ele parecia relaxado, confiante, dono de si mesmo. Isadora sentiu suas pernas bambearem. Aos 20 anos, nunca havia beijado ninguém. Nunca havia se envolvido romanticamente com alguém. Criada pela avó rigorosa em uma casa onde namoro era assunto para depois da formatura, ela vivia em um mundo paralelo ao dos colegas da universidade. "Vai lá falar com ele", insistiu Camila, empurrando-a gentilmente. "Que mal pode fazer?" "O que realmente poderia dar errado?", pensou Isadora, respirando fundo. Ela atravessou a sala, esquivando-se de casais que dançavam colados e de grupos que jogavam beer pong. O cheiro de cigarro e perfumes baratos formava uma névoa sufocante que fazia sua cabeça girar. "Isadora?" Miguel se virou quando ela se aproximou, seu rosto se iluminando com aquele sorriso devastador. "Que bom que você veio. Estava esperando por você." As palavras dele a atingiram como uma onda de calor. Ela conseguiu murmurar um "oi" baixinho, sentindo suas bochechas corando violentamente. Os amigos de Miguel a cumprimentaram com sorrisos cordiais, mas logo se afastaram, deixando-os sozinhos no terraço. "Quer ver uma coisa legal?" Miguel se aproximou, seu hálito quente carregado de álcool roçando o ouvido dela. "Tenho uma vista incrível do meu quarto." O pulso de Isadora acelerou perigosamente. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que não estava preparada. Mas a forma como ele a olhava, como se ela fosse especial, única, fazia sua resistência derreter.
Eu... eu não sei, gaguejou, mordendo o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Relaxa, ele sussurrou, sua mão encontrando a dela. A pele dele era quente, levemente úmida. É só para conversarmos longe desse barulho. Ela o seguiu em transe, subindo a escada de madeira que rangia sob seus pés. O quarto de Miguel era típico de universitário. Roupas espalhadas, pôsteres de filmes nas paredes, uma cama de solteiro com lençóis amassados. O cheiro dele impregnava o ambiente. Uma mistura de desodorante masculino e algo vagamente adocicado. Senta aqui, ele disse, batendo no colchão ao lado dele. A cama afundou quando ela se sentou, fazendo seus corpos se aproximarem involuntariamente. Por alguns minutos, conversaram sobre a universidade, sobre os professores, sobre planos para o futuro. Isadora começou a relaxar, pensando que talvez tivesse interpretado mal as intenções dele. Mas então Miguel se aproximou mais, sua mão pousando em sua coxa. Você é diferente das outras, murmurou, seus olhos fixos nos lábios dela. Mais pura. E então ele a beijou. Ou tentou beijar. Isadora se afastou instintivamente, seu corpo inteiro se enrijecendo. Eu não posso. Como assim não pode? A voz de Miguel mudou, ficando mais áspera. Qual é o problema? É que eu nunca... Ela não conseguia formar as palavras, sentindo lágrimas se formando em seus olhos. Miguel a encarou por um momento, processando. Então seu rosto se transformou em uma expressão de incredulidade misturada com escárnio. Espera aí, ele disse, se afastando como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Você está me dizendo que nunca beijou ninguém? Aos 20 anos? A pergunta saiu mais alta do que ele pretendia. Do andar de baixo, vozes curiosas começaram a se aproximar. Miguel, está tudo bem aí em cima? Gritou alguém. Mais do que bem, ele respondeu, e havia algo cruel em sua voz agora. Vocês não vão acreditar nisso? Não, Isadora sussurrou, se levantando rapidamente. Por favor, não conta para ninguém. Mas já era tarde. Miguel desceu as escadas como um furacão, e ela o seguiu em pânico, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Pessoal! Miguel anunciou para a sala lotada, sua voz cortando através da música. Querem saber por que a Isadora fugiu de mim? Ela ainda é virgem, uma adulta virgem. Conseguem acreditar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 50 pares de olhos se voltaram para ela. Alguns incrédulos, outros divertidos, muitos cheios de uma curiosidade mórbida que a fez sentir como um animal no zoológico. Então começaram as risadas. Primeiro baixinhas, depois mais altas, até se tornarem uma sinfonia cruel que ecoava pelas paredes. Alguém gritou, dinossauro! Outro berrou, que século ela vive? Uma garota comentou alto, cara, que desperdício! Isadora ficou ali parada, congelada, sentindo cada risada como uma facada. O ar-condicionado do apartamento parecia ter parado de funcionar. Ela sufocava no meio daquelas pessoas que a encaravam como se fosse um espetáculo circense. Eu preciso ir, ela murmurou, mas sua voz se perdeu no barulho. Empurrou os corpos que bloqueavam seu caminho até a porta, tropeçando nos próprios pés. Atrás dela, ouvia os comentários maldosos. Coitada, deve ter traumas. Aposto que a família é religiosa fanática. Virgem aos 20 anos, isso é doença? A porta se fechou atrás dela com um baque surdo, mas as risadas ainda ecoavam em seus ouvidos quando ela correu pelo corredor, lágrimas borradas de rímel escorrendo por seu rosto em linhas negras que manchavam sua blusa branca. A chuva começou a cair quando Isadora atravessou o portão do prédio, gotas geladas misturando-se às lágrimas quentes que escorriam por seu rosto. O asfalto molhado refletia as luzes dos postes de rua, criando poças douradas que ela pisava sem perceber, encharcando seus tênis brancos de lona.
O vento frio de março cortava através de sua blusa fina, fazendo-a tremer violentamente. Ela corria sem direção, apenas querendo se afastar daquele lugar maldito. Seus pulmões queimavam, o ar noturno entrando em rajadas dolorosas, enquanto seus soluços se misturavam ao barulho do trânsito. Carros passavam em velocidade pelas ruas do centro da cidade, seus faróis criando rastros de luz que a cegavam momentaneamente. Virgem aos 20 anos, a voz cruel de Miguel ecoava em sua mente como um disco arranhado. Conseguem acreditar? As risadas, Deus, as risadas, eram como facas cortando sua alma em pedacinhos. 50 pessoas riram dela. 50 pessoas que agora sabiam seu segredo mais íntimo, sua vergonha mais profunda. Na segunda-feira, a universidade inteira saberia. Seria conhecida como a Virgem, sussurrada pelos corredores, apontada nos intervalos. Uma buzina estridente a fez pular para o lado. Um taxista havia freado bruscamente, janela abaixada, gritando palavrões que se perderam no barulho da chuva. Ela nem havia percebido que estava atravessando a rua no meio do trânsito. "Cuidado, garota!" Ele berrou antes de acelerar novamente, deixando uma poça de água suja em seu rastro. Isadora se encostou em um poste de luz, abraçando o próprio corpo enquanto tentava recuperar o fôlego. O metal frio penetrava através da umidade de sua roupa, mas ela mal sentia. Sua mente estava dividida entre a humilhação recente e o pânico do que viria depois. Como voltaria para casa? Como olharia nos olhos da avó e fingiria que estava tudo bem? Dona Cida sempre soube que ela era diferente, mas nunca questionou, nunca pressionou. "Você é especial, minha filha", costumava dizer. "Não se entregue para qualquer um." E agora Isadora se sentia como se tivesse falhado com ela também, mesmo sem ter feito nada além de existir. Recomeçou a andar, desta vez mais devagar, os passos pesados e descompassados. As vitrines das lojas fechadas refletiam sua imagem distorcida, cabelos grudados no rosto pela chuva, rímel escorrido formando 2 linhas negras em suas bochechas, blusa transparente revelando o sutiã branco por baixo. Ela parecia um fantasma, uma sombra de si mesma. O centro da cidade estava praticamente deserto àquela hora. Apenas alguns bares permaneciam abertos, derramando luz amarelada e som de música alta nas calçadas molhadas. De vez em quando, grupos de jovens embriagados saíam cambaleando, gargalhando alto, e Isadora se escondia em portais escuros até eles passarem. Não suportaria ser vista assim, não depois do que havia acontecido. Seus pés doíam dentro dos tênis encharcados. Ela havia caminhado por mais de 1 hora, sem perceber, passando pela praça central, contornando a catedral antiga, descendo ruas que mal conhecia. O frio penetrava até seus ossos, fazendo seus dentes baterem incontrolavelmente. Foi quando tentou atravessar uma rua mal iluminada que tropeçou. Seu pé direito se enroscou em um buraco da calçada mal conservada, e ela se desequilibrou. O mundo girou em câmera lenta. Ela viu o chão se aproximando, sentiu o joelho raspar contra o concreto áspero, as palmas das mãos se arranhando enquanto tentava amortecer a queda. A dor foi imediata e intensa. Seu joelho latejava, provavelmente ralado em carne viva. Suas mãos ardiam, pequenos pedaços de cascalho grudados na pele machucada. Ela ficou ali, sentada na calçada molhada, olhando para o próprio sangue se misturar à água da chuva. E então começou a chorar de verdade. Não eram mais lágrimas silenciosas de humilhação. Era um choro visceral, desesperado, que vinha do fundo de sua alma. Ela soluçava alto, sem se importar se alguém podia ouvi-la, abraçando os próprios joelhos feridos como uma criança perdida. Foi quando ouviu o som de uma porta de carro se fechando.
Passos se aproximaram lentamente pela calçada, pisadas seguras e deliberadas, que pararam a alguns metros dela. Isadora levantou a cabeça, limpando os olhos com as costas da mão, tentando enxergar através da cortina de chuva. Um homem alto estava parado sob um guarda-chuva preto, observando-a. Mesmo na pouca luz do poste de rua, ela conseguiu distinguir um terno escuro, impecavelmente cortado, e sapatos de couro que brilhavam mesmo molhados. Ele devia ter uns 40 anos, cabelos escuros penteados para trás, mandíbula forte e olhos que ela não conseguia enxergar direito na sombra. "Você está bem?" A voz dele era grave, calma, sem pressa. Não havia julgamento nela, apenas uma preocupação genuína que a pegou de surpresa. Isadora se encolheu instintivamente, puxando a blusa molhada para tentar cobrir melhor o corpo. Todos os avisos da avó sobre estranhos na rua ecoaram em sua mente, mas ela estava vulnerável demais para se mover. Eu caí", murmurou, a voz rouca de tanto chorar. O homem se aproximou mais um passo, mantendo uma distância respeitosa. Agora ela podia ver melhor seu rosto. Traços marcados, mas gentis, olhos escuros que a encaravam com uma intensidade que a fez corar mesmo em meio à sua miséria. "Posso ajudá-la a se levantar?" ele perguntou, estendendo uma mão enluvada. Ela hesitou. Todo o instinto de sobrevivência gritava para ela sair correndo, mas suas pernas tremiam tanto de frio e exaustão que ela duvidava conseguir se mover sem ajuda. E havia algo na postura dele, na forma como mantinha distância até ela consentir, que a tranquilizou minimamente. Ela aceitou a mão dele. Os dedos dele eram firmes, quentes mesmo através da luva de couro, e ele a puxou para cima com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana frágil. Quando ela vacilou, tonta pela mudança súbita de posição, ele segurou seu braço para estabilizá-la. "Você está machucada", ele observou, notando o sangue em seu joelho. "Não é nada", ela mentiu, mas sua voz saiu mais como um gemido. Sem dizer uma palavra, ele tirou o paletó do terno e o colocou sobre os ombros dela. O tecido era macio, provavelmente cachemir, e ainda carregava o calor do corpo dele. Um perfume masculino sutil a envolveu, algo amadeirado e caro, que era completamente diferente dos desodorantes baratos dos garotos da universidade. "Você não deveria estar na rua sozinha a esta hora", ele disse, mas não era uma repreensão, era uma constatação preocupada. "Especialmente não nestas condições." Isadora o encarou, tentando entender por que um estranho bem vestido se importaria com ela. Ele podia ser qualquer coisa, um psicopata, um sequestrador, alguém que se aproveitava de mulheres vulneráveis. Mas seus olhos, havia uma tristeza profunda neles que espelhava a sua própria dor. "Eu não tenho para onde ir", ela sussurrou antes mesmo de perceber que havia falado. A confissão a surpreendeu. Tecnicamente, ela tinha para onde ir. A casa da avó estava a apenas 20 minutos de ônibus dali, mas voltar significava enfrentar perguntas, fingir normalidade, carregar sozinha o peso da humilhação. A ideia a sufocava. O homem a estudou por um momento longo, como se pesasse suas opções. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas ele mantinha o guarda-chuva posicionado de forma que ela ficasse completamente protegida, mesmo que isso significasse ele mesmo se molhar parcialmente. "Venha", ele disse finalmente, gesticulando na direção de um carro escuro estacionado alguns metros adiante. "Pelo menos saia desta chuva." O interior do carro era um mundo à parte. Bancos de couro bege exalavam um cheiro de luxo discreto, misturado ao perfume amadeirado dele, que agora a envolvia completamente através do paletó que ainda cobria seus ombros. O aquecedor soprava ar morno que fazia sua pele arrepiar de alívio após horas no frio da chuva.
Isadora afundou no assento, sentindo seus músculos tensos finalmente relaxarem. Como você se chama? Ele perguntou enquanto ajustava o retrovisor, sua voz grave ecoando suavemente no espaço fechado. Isadora, ela murmurou, ainda desconfiada, os olhos fixos nas mãos enluvadas dele no volante. Não havia anéis, notou. Nem marca de onde um anel de casamento poderia ter estado. Isadora, ele repetiu, como se testasse o nome na língua. Bonito, eu sou Davi. Davi Montenegro. O sobrenome a fez estremecer internamente. Montenegro. Ela já havia visto esse nome em outdoors pela cidade, em placas de empresas, nas páginas econômicas dos jornais que a avó lia religiosamente. Os Montenegro eram uma das famílias mais ricas do estado, donos de uma rede hoteleira que se espalhava por todo o país. Você vai me levar para casa? Ela perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Davi a olhou pelo retrovisor, seus olhos escuros encontrando os dela por um momento que durou uma eternidade. Você disse que não tinha para onde ir. A observação a atingiu como um soco no estômago. Era verdade. Ela havia dito isso no desespero do momento, sem pensar. Agora ele provavelmente achava que ela era uma moradora de rua, uma drogada, uma prostituta. Mais humilhação para adicionar à pilha infinita do dia. Eu tenho casa, ela se apressou a explicar. Eu só quis dizer que não estava pronta para voltar para lá, ele completou gentilmente. Entendo perfeitamente. Havia algo na forma como ele disse isso, uma compreensão profunda que ia além da simpatia superficial, como se ele soubesse exatamente o que era ter um lugar para ir, mas não ter forças para chegar lá. O carro deslizou pelas ruas desertas com a suavidade de uma embarcação no mar calmo. Isadora observou as luzes da cidade passar pela janela embaçada, tentando não pensar no fato de que estava em um carro com um completo estranho. Um estranho rico e poderoso, o que de certa forma a deixava ainda mais nervosa. Você está com fome? Davi perguntou quando pararam em um semáforo vermelho. A pergunta a pegou de surpresa. Ela não havia pensado em comida há horas, mas agora que ele mencionou, percebeu que seu estômago doía de vazio. Não havia comido nada desde o almoço, nervosa demais para jantar antes da festa. Um pouco, admitiu relutantemente. Vamos resolver isso. O portão de ferro se abriu automaticamente quando eles se aproximaram, revelando uma alameda privativa ladeada por palmeiras imperiais. A mansão surgiu gradualmente através da neblina da chuva. 3 andares de arquitetura clássica, janelas iluminadas criando retângulos dourados contra a fachada branca. Jardins perfeitamente manicurados se estendiam ao redor da propriedade. Mesmo na escuridão, ela podia distinguir as formas de fontes ornamentais e canteiros de flores. Meu Deus! Isadora sussurrou involuntariamente. É grande demais para uma pessoa só. Davi comentou com uma amargura sutil enquanto estacionava na garagem. Mas foi dela. Ela que escolheu tudo, cada detalhe. Dela. A palavra pairou no ar como um fantasma. Isadora não perguntou quem era ela, mas algo na voz dele a impediu de fazê-lo. Ele a conduziu através de uma porta lateral que dava direto para uma cozinha que parecia ter saído de uma revista de decoração. Bancadas de mármore Carrara, eletrodomésticos de aço inoxidável que brilhavam como espelhos, uma ilha central com banquetas de couro onde facilmente cabiam 8 pessoas. Tudo impecavelmente limpo e organizando, mas havia uma qualidade fria no ambiente, como se ninguém realmente cozinhasse ali. Sente-se, ele disse, indicando uma das banquetas. Vou preparar algo quente para você. Isadora obedeceu, observando-o se mover pela cozinha com uma familiaridade surpreendente. Ele tirou a gravata, dobrou as mangas da camisa branca, revelando antebraços musculosos com uma leve cobertura de pelos escuros.
Havia algo hipnótico na forma como suas mãos trabalhavam. Precisas, econômicas, como alguém acostumado a fazer as coisas sozinho. Chá de camomila? Ele perguntou, já colocando água para ferver. Como você sabe que eu gosto de camomila? Ele parou por um momento, uma sombra passando por seu rosto. Ela gostava. Dizia que acalmava os nervos. Novamente ela. Isadora mordeu a língua para não perguntar, mas a curiosidade a corroía por dentro. Quem havia sido essa mulher misteriosa que ainda assombrava cada canto daquela casa? Davi preparou sanduíches de pão francês com queijo e presunto, cortando-os em triângulos perfeitos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, um bilionário cozinhar para uma estranha molhada e machucada. O chá veio em uma xícara de porcelana delicada, decorada com pequenas flores azuis que lembravam as da camisa de dormir da avó. Obrigada, ela murmurou quando ele colocou o prato diante dela. Não precisa agradecer. Eles comeram em silêncio, apenas o som da chuva batendo nas janelas panorâmicas, preenchendo o espaço entre eles. Isadora devorou o sanduíche sem perceber como estava faminta, o queijo derretido queimando sua língua, de forma reconfortante. O chá desceu quente por sua garganta, aquecendo-a de dentro para fora. Melhor? Davi perguntou quando ela terminou. Muito melhor. E era verdade. Pela primeira vez em horas, ela se sentia humana novamente. Você quer falar sobre o que aconteceu? A pergunta a fez engasgar com o último gole de chá. Ela o encarou, tentando decifrar suas intenções. Havia genuína preocupação em seus olhos escuros, mas também uma distância cuidadosa, como se ele entendesse o conceito de boundaries melhor que a maioria das pessoas. Não, ela disse finalmente. Ainda não. Tudo bem. Ele não insistiu, não pressionou. Apenas acenou com a cabeça e começou a recolher os pratos. Você precisa cuidar desses machucados. Só então Isadora se lembrou do joelho ralado, das palmas das mãos arranhadas. A adrenalina da situação havia feito a dor desaparecer temporariamente, mas agora ela voltava com força total. Davi a levou até um banheiro no térreo que era maior que o quarto dela na casa da avó. Mármore branco cobria todas as superfícies, uma banheira de hidromassagem ocupava um canto, e espelhos com molduras douradas refletiam infinitamente sua imagem destroçada. Tem toalhas limpas no armário, ele disse, indicando um móvel alto de madeira escura. E roupas secas, se você quiser trocar. Eram da... Ele parou abruptamente, fechando os punhos. Estão no quarto ao lado, no armário. Dela novamente, a mulher fantasma que ainda escolhia as roupas de Isadora. Eu não posso usar as roupas de outra pessoa. Isadora protestou fracamente. Você vai pegar pneumonia com essa roupa molhada. Sua voz era firme, mas gentil. E ela gostaria que fossem úteis para alguém. A forma como ele falou sobre essa mulher misteriosa fez o coração de Isadora apertar. Havia uma dor ali, antiga e profunda, que ele carregava como uma cruz invisível. O que aconteceu com ela? A pergunta saiu antes que ela pudesse se impedir. Davi ficou imóvel por um longo momento, olhando para algum ponto além de Isadora, perdido em memórias que ela não podia ver. Câncer. Ele disse finalmente a palavra cortando o ar como uma lâmina. Há 6 anos. Ela tinha 32 anos. A informação a atingiu como uma pancada. 32 anos. Quase a mesma idade que ele aparentava ter agora. Eles deviam ter sido jovens quando se casaram, cheios de sonhos e planos para o futuro que o destino havia destruído cruelmente. Sinto muito, ela sussurrou. E as palavras pareceram pateticamente inadequadas. Ele assentiu brevemente, já se recompondo, a máscara de controle voltando ao lugar. Descanse um pouco. Você não precisa explicar nada para ninguém hoje à noite. Amanhã, se você quiser, posso levá-la para casa.
Ele se virou para sair, mas parou na porta. Isadora? Sim, você não precisa explicar nada para mim também. Só descansar. E então ele se foi, deixando-a sozinha com o eco de sua gentileza e o peso de sua própria vergonha, que estranhamente parecia ter diminuído um pouco na presença dele. Ela observou sua reflexão no espelho, cabelos grudados no rosto, rímel borrado, roupas amarrotadas. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Uma fagulha de esperança que não estava lá há algumas horas atrás. Pela primeira vez naquela noite terrível, Isadora sorriu. Isadora acordou em um lugar que parecia um sonho. Raios dourados de sol matinal filtravam através de cortinas de seda creme, criando padrões dançantes no teto alto, decorado com molduras clássicas. O colchão sob seu corpo era mais macio que qualquer coisa que já havia experimentado, envolvendo-a em uma nuvem de conforto que fazia seus músculos doloridos suspirarem de alívio. Por um momento ela não conseguiu lembrar onde estava. A confusão durou apenas segundos, antes que tudo voltasse em uma avalanche de memórias. A festa, a humilhação, a chuva, Davi. Ela se sentou rapidamente, o coração disparando, e olhou ao redor do quarto de hóspedes onde havia passado a noite. Era elegante sem ser ostensivo. Móveis de madeira escura polida, uma poltrona de leitura posicionada próxima à janela, estantes repletas de livros que pareciam ter sido realmente lidos, não apenas expostos para impressionar. Uma pequena mesa lateral tinha uma bandeja com café fumegante, frutas frescas e pães que exalavam um aroma celestial de padaria francesa. Um bilhete dobrado descansava ao lado da xícara de porcelana branca. Bom dia, Isadora. Espero que tenha dormido bem. Não se sinta obrigada a nada, nem a conversar, nem a explicar, nem a sair. Esta casa é sua, pelo tempo que precisar. Se quiser companhia, estarei na biblioteca. Se preferir ficar sozinha, me avise que vou trabalhar no escritório. Davi. E ela releu as palavras 3 vezes, sentindo algo estranho se mexer no peito. Ninguém nunca havia lhe oferecido refúgio sem expectativas. Nem mesmo a avó, por mais amorosa que fosse, conseguia resistir a fazer perguntas quando Isadora chegava em casa chateada. Mas Davi simplesmente oferecia presença ou ausência, conforme ela preferisse. Como se entendesse instintivamente que às vezes a cura começava apenas com a liberdade de não ter que fingir estar bem. Depois de tomar o café delicioso e se vestir com as roupas que havia lavado na noite anterior, ele havia deixado um secador de roupas ligado no banheiro, outro gesto de consideração que a comoveu. Isadora decidiu procurá-lo na biblioteca. A biblioteca era o coração da casa. Paredes cobertas do chão ao teto com livros de todos os tipos, uma escada deslizante para alcançar os volumes mais altos, poltronas de couro gastas pelo uso, posicionadas estrategicamente perto de janelas que ofereciam luz natural perfeita para a leitura. O cheiro de papel envelhecido e couro se misturava com um perfume floral sutil que ela reconheceu instantaneamente como feminino. Davi estava sentado em uma das poltronas, um livro aberto no colo, mas seus olhos estavam perdidos na janela que dava para o jardim. Usava uma camisa de linho branco com as mangas dobradas, calças escuras e estava descalço. Um detalhe que o humanizava de uma forma estranha, tornando-o menos intimidante que no terno impecável da noite anterior. Jane Eyre, ela disse, lendo o título do livro em suas mãos. Ele se virou, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Um dos favoritos dela. Li tantas vezes que praticamente decorei. Ela gostava de literatura clássica? Adorava. Seus olhos se suavizaram com a memória, especialmente as histórias de mulheres fortes que superavam adversidades. Dizia que Charlotte Brontë entendia o que era ser subestimada apenas por ser mulher. Isadora se aproximou devagar, os dedos percorrendo as lombadas dos livros.
Havia de tudo ali: romances, biografias, livros de arte, filosofia, poesia, uma coleção construída ao longo de anos por alguém que realmente amava literatura. Como ela se chamava? A pergunta saiu mais baixa que um sussurro. Helena. O nome soou como uma prece em seus lábios. Helena Marques Montenegro. Ela era escritora? Professora de literatura. Se conheceram quando ela dava aulas particulares para executivos que queriam se culturalizar. Ele riu baixinho, mas era um som carregado de melancolia. Eu era um deles. Jovem demais, rico demais, convencido de que dinheiro comprava tudo. Ela me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. Isadora se sentou na poltrona em frente a dele, fascinada pela forma como ele falava sobre a esposa. Não havia amargura, apenas amor puro temperado com uma saudade que parecia ser parte dele agora. Você ainda a ama, ela observou. Sempre vou amar. Ele fechou o livro gentilmente, como se fosse algo sagrado. Mas aprendi que o amor verdadeiro não morre quando a pessoa parte. Apenas se transforma. Vira gratidão por ter existido. Vira vontade de honrar o que ela me ensinou. E o que ela te ensinou? Davi a encarou por um longo momento, como se avaliasse o quanto estava disposto a compartilhar. Que gentileza é uma forma de coragem. Que proteger alguém mais frágil é a coisa mais masculina que um homem pode fazer. E que, ele hesitou, que existe pureza neste mundo. E quando você a encontra, deve cuidar dela como se fosse a coisa mais preciosa do universo. A intensidade em seus olhos quando disse pureza fez o estômago de Isadora dar um nó. Ele estava falando de Helena ou dela? Por que você me ajudou ontem? Ela perguntou abruptamente. Porque você precisava. A resposta foi simples, direta. E porque há muito tempo que eu não sentia vontade de proteger alguém. Mas você nem me conhece. Não preciso conhecer sua história para reconhecer sua dor. Ele se levantou, se aproximando da estante, mas mantendo distância respeitosa. Quando Helena estava morrendo, ela me fez prometer uma coisa, que eu não deixaria a dor me transformar em pedra, que se um dia encontrasse alguém que precisasse de cuidado, eu ofereceria. As lágrimas queimaram os olhos de Isadora. Ela sabia que você ia ficar sozinho? Ela sabia que eu ia me fechar para o mundo. Sua voz se tornou rouca. E estava certa. Por 6 anos, vivi como um fantasma nesta casa, trabalhando, existindo, mas não vivendo realmente. E agora? Ele se virou para ela e havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade nova que fez o coração dela acelerar. Agora, pela primeira vez em 6 anos, eu acordo de manhã com vontade de sair da cama. O silêncio que se seguiu era carregado de uma eletricidade palpável. Isadora sentiu suas bochechas corando, mas não conseguia desviar os olhos dele. Havia uma conexão ali que ia além da gratidão, além da compaixão. Isadora, ele disse, sua voz baixa e cuidadosa. Posso te contar algo que talvez vá soar estranho? Ela acenou com a cabeça sem conseguir falar. Quando te vi ontem à noite, chorando na chuva, não foi só compaixão que senti. Ele se aproximou mais um passo, ainda respeitando seu espaço pessoal. Foi reconhecimento, como se minha alma reconhecesse a sua. Eu não entendo. Helena sempre dizia que o universo tem formas estranhas de nos curar, que às vezes, quando estamos mais quebrados, encontramos exatamente a pessoa que precisa de nós, tanto quanto precisamos dela. Isadora se levantou, tremendo ligeiramente. Você acha que eu preciso de você? Acho que vocês duas são mais parecidas do que imagina. Ele gesticulou para os livros ao redor. Mulheres que foram subestimadas, julgadas, que encontraram força onde ninguém esperava. Mas eu não sou forte como ela era. Não? Ele sorriu.
e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tristeza naquele sorriso. Você sobreviveu a ontem. Acordou hoje disposta a continuar. Isso não é força? Lágrimas silenciosas desceram pelas bochechas de Isadora. Há anos, ninguém a fazia sentir que tinha valor, que era mais do que suas inseguranças e medos. Davi, ela sussurrou. Sim, eu ainda sou virgem. Ainda sou a garota patética que fugiram correndo de uma festa porque não conseguiu beijar um rapaz. Ele se aproximou então, parando apenas quando estava perto o suficiente para ela sentir o calor de seu corpo. Levantou uma mão e secou gentilmente suas lágrimas com o polegar. Você é a coisa mais linda que já me aconteceu desde que ela partiu, ele disse, ecoando as palavras que estavam escritas na estrutura da história. O coração de Isadora parou por um momento. Como pode dizer isso? Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Seus olhos escuros a estudavam como se ela fosse uma obra de arte rara. Conheço sua bondade, sua fragilidade, que na verdade é coragem, sua pureza em um mundo que a fez se envergonhar disso. Eu não tenho mais medo, ela sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse pensar nelas. A confissão pairou entre eles como uma ponte esperando ser atravessada. Davi a encarou por um longo momento, vendo algo em seus olhos que ela própria estava descobrindo. Tem certeza? Ele perguntou suavemente. Em resposta, ela se aproximou mais, colocando uma mão no peito dele, sentindo os batimentos acelerados de seu coração através da camisa de linho. Ensina-me, ela sussurrou. E então ele a beijou. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite chuvosa que mudou tudo. 3 semanas de manhãs acordando na mansão de Davi, de tardes organizando a biblioteca de Helena, de noites conversando sobre livros e sonhos até o sol nascer. 3 semanas do amor mais puro e respeitoso que Isadora jamais imaginou existir. Ela havia ligado para a avó no dia seguinte, inventando uma história sobre estar hospedada na casa de uma amiga da universidade. Dona Cida, sempre confiante na neta responsável, não questionou. Só tome cuidado, minha filha, havia dito, sua voz carregada do carinho de sempre. Isadora não havia voltado às aulas. Não conseguia enfrentar os olhares, os sussurros, a humilhação que ainda ecoava pelos corredores da universidade. Davi não pressionou, simplesmente disse que quando ela estivesse pronta, ele a apoiaria em qualquer decisão que tomasse. Naquela manhã de quinta-feira, ela estava arrumando os livros de poesia de Helena quando seu celular vibrou incessantemente. Uma ligação da Camila, depois outra, depois mensagens frenéticas no WhatsApp. Isadora, pelo amor de Deus, me liga agora. Você está vendo as notícias? Todo mundo está falando sobre você. O sangue de Isadora gelou. Com mãos trêmulas, abriu o navegador do celular e digitou seu próprio nome. O que viu a fez cambalear. Escândalo! Herdeiro dos hotéis Montenegro flagrado com jovem universitária 20 anos mais nova. A manchete estampava a página principal do maior site de fofocas da cidade. E logo abaixo, uma foto que fez seu mundo desmoronar. Era ela e Davi saindo de um restaurante no dia anterior. Ele havia insistido em levá-la para jantar, dizendo que ela precisava sair da casa, respirar ares novos. A foto os mostrava no momento exato em que ele colocava a mão nas suas costas para guiá-la até o carro. Um gesto protetivo e cavalheiresco que o fotógrafo havia capturado e distorcido em algo sórdido. Ela continuou lendo, cada palavra como uma punhalada. Davi Montenegro, 38, viúvo do Império Hoteleiro Montenegro, foi fotografado ontem à noite em clima íntimo com uma jovem identificada como Isadora Santos, 20, estudante de pedagogia da Universidade Federal. Fontes próximas à família revelam que o relacionamento vem causando espanto nos círculos sociais da elite local. O artigo continuava com especulações cruéis sobre suas motivações, sua família, sua vida.
Chamavam-na de oportunista, interesseira, jovem desesperada por ascensão social. Uma fonte anônima, que ela desconfiava ser alguém da própria festa onde foi humilhada, havia contado sobre sua inexperiência romântica e como isso poderia estar sendo explorado por um homem mais velho e experiente. Lágrimas borradas caíram na tela do celular. Tudo estava lá. Sua vida exposta, dissecada, julgada por pessoas que não a conheciam. Pior ainda, os comentários do site eram uma enxurrada de ódio. Essa aí só quer o dinheiro dele. Ah, coitado do homem, perdeu a esposa e agora cai no golpe de uma piranha. 20 anos mais nova, claramente dead issues. Aposto que já está grávida para garantir a pensão. Isadora deixou o celular cair no chão de mármore da biblioteca, o barulho ecoando pelas paredes cobertas de livros. Sentou-se pesadamente na poltrona onde Davi costumava ler Jane Eyre, abraçando os próprios joelhos como uma criança assustada. Isadora? A voz dele vinha do corredor. Está tudo bem? Ouviu um barulho. Ela não conseguiu responder. Apenas apontou para o celular caído. Davi o pegou, leu rapidamente, e ela viu sua expressão endurecer progressivamente até se tornar uma máscara de granito. Filhos da puta! Ele murmurou entre dentes, uma expressão que ela nunca havia ouvido dele usar. Eles sabem de tudo, ela soluçou. Sobre a festa, sobre eu ser, sobre nós. Como eles sabem de tudo? Davi se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos geladas entre as suas. Escuta, isso vai passar. Fofoca de revista sempre passa. Não vai passar, ela explodiu, se levantando bruscamente. Você não entende. Você é Davi Montenegro. Você tem poder, dinheiro, influência. Eu sou ninguém. Sou a garota virgem que virou piada na universidade e agora virou interesseira nos jornais. Você não é ninguém para mim, mas sou para o resto do mundo. Lágrimas escorriam por seu rosto sem controle. E agora eles vão destruir você também por minha causa. Davi se levantou, tentando se aproximar, mas ela recuou. Havia uma dor crua em seus olhos que ele reconhecia, a mesma que viu nela naquela noite chuvosa, só que amplificada 1000 vezes. Isadora, me olha. Sua voz era firme, mas gentil. Eu não me importo com o que eles dizem. Como pode não se importar? Sua empresa, sua reputação. Que se fodam minha empresa e minha reputação. A explosão dele a fez parar de soluçar, surpresa. Davi nunca havia gritado, nunca havia perdido o controle. Você acha que eu ligo para a opinião de pessoas que nunca me conheceram? Que nunca te conheceram? Ele se aproximou novamente. Dessa vez, ela não recuou. Quando Helena morreu, esses mesmos amigos da alta sociedade desapareceram. Quando eu precisei de apoio, de um ombro para chorar, eles fugiram porque luto não é glamuroso. E agora vão me julgar por ter encontrado um motivo para sorrir novamente? Mas Davi? Não. Ele colocou as mãos em seu rosto, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Helena me ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue ou a mesma conta bancária. É quem fica quando tudo desmorona. E você está aqui, se preocupando com como isso vai me afetar. Isso é mais família do que qualquer um desses hipócritas jamais foi. O celular de Davi começou a tocar insistentemente. Ele o ignorou na primeira chamada, mas quando tocou pela terceira vez consecutiva, atendeu com irritação. O quê? Isadora podia ouvir uma voz agitada do outro lado, mas não conseguia distinguir as palavras. Não, Marcos, eu não vou dar nenhuma declaração. Como assim fotografaram a casa? Quando? O rosto de Davi empalideceu. Ele se dirigiu até a janela da biblioteca e afastou ligeiramente a cortina. Do lado de fora dos portões da mansão, uma pequena multidão de fotógrafos e repórteres se aglomerava, câmeras apontadas para a propriedade como canhões de guerra. Merda! Ele murmurou. Marcos, chama a segurança.
Quero esses parasitas longe daqui em 10 minutos. Desligou o telefone e se virou para Isadora, que havia se aproximado da janela e observava o circo midiático com horror crescente. Eles vieram até aqui, ela sussurrou. Oh, meu Deus, eles vieram até a sua casa. Nossa casa, ele corrigiu automaticamente, mas ela balançou a cabeça. Não, esta é a casa que você construiu com Helena. Eu não passo de uma intrusa que trouxe esta vergonha para cá. Não fale assim. É a verdade! Ela se afastou da janela como se os fotógrafos pudessem vê-la através das cortinas fechadas. Olha o que eu fiz! Transformei sua vida privada em espetáculo público. O telefone de Davi tocou novamente. Desta vez ele atendeu com menos paciência ainda. Montenegro? O quê? Como assim liberaram meu endereço pessoal? Isso é uma violação de privacidade. Eu não me importo se o site tem liberdade de imprensa. Eles não podem cercar minha propriedade privada. Enquanto ele discutia com alguém que Isadora assumiu ser seu advogado, ela se sentou novamente, a realidade da situação a atingindo como uma avalanche. Sua vida havia acabado. A vida dele havia sido virada do avesso. E tudo por quê? Porque ela havia se apaixonado por um homem que a tratava com respeito e carinho. O celular dela vibrou novamente. Mais mensagens. Isadora, minha mãe viu a notícia. Ela está perguntando se é você mesmo. O que eu falo? Garota, você está famosa, mas que pegada, hein? Direto pro bilionário. Todo mundo aqui na faculdade está comentando. O Miguel está dizendo que você sempre foi interesseira e que fingiu ser certinha. A última mensagem a fez sentir náusea. Miguel. O mesmo Miguel que a havia humilhado publicamente, agora se apresentava como alguém que sempre soube de suas verdadeiras intenções. Quem está mandando mensagem? Davi perguntou, tendo terminado a ligação. Colegas da faculdade. Amigos. Ela riu amargamente. Bem, supostos amigos. O que eles estão dizendo? Ela lhe mostrou algumas das mensagens. O rosto dele se fechou ainda mais a cada linha que lia. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas normais, pessoas que vivem no mundo real, onde relacionamentos como o nosso são vistos como transações comerciais. Nosso relacionamento não é uma transação comercial. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas para o resto do mundo... Ela gesticulou na direção da janela, onde ainda se podia ouvir o barulho das câmeras e vozes dos repórteres. Para eles, sou só mais uma jovem pobre, tentando se aproveitar de um homem rico e vulnerável. Davi ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas firme. Então que pensem isso. Como? Que pensem o que quiserem. Ele se aproximou dela novamente, dessa vez pegando suas mãos e não deixando que ela se afastasse. Isadora, você me salvou. Quando te encontrei naquela noite, eu estava morto por dentro há 6 anos. Você me trouxe de volta à vida. Davi, deixa eu terminar. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia visto. Eles podem dizer que você é interesseira. Podem dizer que eu sou um velho aproveitador. Podem dizer o que quiserem. Mas eu sei a verdade. E a verdade é que eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles, como uma bomba que havia acabado de explodir. Era a primeira vez que ele dizia aquelas 3 palavras, e elas foram ditas em meio ao caos, como uma declaração de guerra contra o mundo que tentava separá-los. Você me ama, ela sussurrou. Te amo, ele repetiu, mais firme agora. Te amo de uma forma que pensei que nunca mais seria possível. E não vou deixar que fofoqueiros e invejosos destruam isso. Do lado de fora, o barulho dos fotógrafos continuava. Um lembrete constante de que o mundo inteiro estava observando, julgando, esperando que eles falhassem. Mas ali, na biblioteca cheia dos livros de Helena,
Com o homem que a amava declarando guerra ao mundo por ela, Isadora sentiu algo que não esperava sentir: força. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia escolhido lutar por ela. A campainha da mansão tocou às 2 da tarde, cortando através do silêncio tenso que havia se instalado após a declaração de amor de Davi. Isadora estava encolhida no sofá da sala de estar, abraçando uma xícara de chá que já havia esfriado há muito tempo, quando o som ecoou pelas paredes como um tiro. "Eu atendo", Davi disse, mas ela o segurou pelo braço. E se for um repórter que conseguiu passar pela segurança? Eles haviam conseguido afastar a multidão de fotógrafos dos portões 1 hora antes, mas alguns ainda rondavam a rua, esperando como abutres por qualquer movimento. O interfone do portão crepitou e a voz do segurança se fez ouvir. "Senhor Montenegro, tem uma senhora aqui que diz ser a avó da senhorita Isadora, Dona Cida Santos." O sangue de Isadora gelou. "Não!" ela sussurrou, se levantando bruscamente da poltrona. "Ela não pode estar aqui. Como ela descobriu onde eu estava?" Davi se aproximou do interfone. "Pode mandá-la entrar." "Não!" Isadora se posicionou entre ele e o aparelho. "Você não entende. Minha avó, ela vai ver tudo isso e vai querer proteger você." Davi completou gentilmente, "como qualquer pessoa que te ama de verdade faria." Lágrimas se formaram nos olhos de Isadora. Ela não havia falado com a avó desde que inventou a história sobre estar na casa de uma amiga. Dona Cida provavelmente havia visto as notícias, conectado os pontos, e agora estava ali para buscar a neta que havia mentido para ela. 5 minutos depois, uma mulher pequena e elegante de 65 anos caminhava pela porta da frente da mansão. Dona Cida Santos usava seu melhor vestido azul marinho, o mesmo que guardava para missas de domingo e ocasiões especiais, e carregava uma bolsa de couro marrom que Isadora reconheceu como a que ela usava apenas para assuntos importantes. "Vovó!" Isadora murmurou, correndo para abraçá-la. Dona Cida a envolveu em seus braços frágeis, mas firmes, cheirando ao perfume de lavanda que usava há décadas e ao sabonete de glicerina que sempre deixava sua pele macia. Por um momento, Isadora se sentiu como uma criança novamente, protegida do mundo nos braços da mulher que a havia criado. "Minha filha", Dona Cida sussurrou, acariciando seus cabelos. "O que você fez?" A pergunta não carregava julgamento, apenas preocupação pura. Isadora se afastou para olhar nos olhos da avó, olhos castanhos iguais aos seus, mas marcados pelas rugas de 7 décadas de vida. "Eu me apaixonei", ela disse simplesmente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Dona Cida estudou o rosto da neta por um longo momento. Depois, seus olhos se voltaram para Davi, que permanecia respeitosamente a alguns metros de distância, como se entendesse que aquele era um momento privado entre elas. "Você deve ser o Davi", ela disse, sua voz carregando a autoridade natural de alguém acostumada a ser ouvida e respeitada. "Sim, senhora." Ele se aproximou, estendendo a mão. "É uma honra conhecê-la, Dona Cida." Em vez de apertar a mão oferecida, Dona Cida o estudou da cabeça aos pés, com o olhar penetrante que Isadora conhecia bem, o mesmo que usava para avaliar vendedores na feira, pretendentes inadequados e qualquer pessoa que se aproximasse de sua neta com intenções duvidosas. "Você é muito mais velho que ela", observou sem rodeios. "Sou", Davi concordou sem tentar se defender. "E muito mais rico." "Também sou. E ela é muito jovem e inexperiente." "É", ele admitiu novamente, mantendo contato visual direto com a mulher que claramente não seria enganada por charme ou riqueza. Dona Cida assentiu, como se aprovasse sua honestidade. "Pelo menos você não mente." Ela se dirigiu para a sala de estar, observando os móveis caros, os quadros nas paredes, os arranjos de flores que pareciam ter saído de uma revista de decoração.
Não havia crítica em seu olhar, apenas a avaliação cuidadosa de alguém que queria entender o mundo em que sua neta havia se inserido. Sente-se, ela disse a Davi, gesticulando para uma das poltronas como se fosse ela a dona da casa. Precisamos conversar. Isadora se sentou ao lado da avó no sofá, nervosa com o que estava por vir. Conhecia Dona Cida bem o suficiente para saber que ela não havia atravessado a cidade apenas para levar a neta de volta para casa. Havia algo mais. Como você descobriu onde eu estava? Isadora perguntou. A vizinha me mostrou a foto no jornal. Dona Cida respondeu, tirando um recorte dobrado da bolsa. Era a mesma foto devastadora que Isadora havia visto pela manhã. No começo pensei que fosse engano. Minha Isadora nunca me mentiria sobre onde estava. Mas então olhei direito. Ela apontou para um detalhe na foto que Isadora não havia notado antes. O brinco pequeno de pérola que ela usava. Um presente da própria avó, no seu aniversário de 18 anos. Esses brincos eram da minha mãe, Dona Cida explicou para Davi. Passaram de mãe para filha por 3 gerações. Quando vi na foto, soube que era ela. Vovó, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, minha filha. Dona Cida pegou as mãos de Isadora entre as suas. Eu vim aqui para entender. E para ver com meus próprios olhos o homem que fez minha neta mentir para mim pela primeira vez na vida. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Davi se inclinava para a frente na poltrona, claramente preparado para qualquer interrogatório que a mulher quisesse fazer. Você sabe da história dela? Dona Cida perguntou abruptamente. Vovó, Isadora tentou intervir, mas a avó levantou a mão. Deixa eu falar. Ela se virou para Davi novamente. Você sabe como ela veio parar comigo? Davi balançou a cabeça, admitindo que não sabia. Os pais dela morreram quando ela tinha 8 anos. Acidente de carro. Ela estava no banco de trás, viu tudo. A voz de Dona Cida era firme, mas Isadora podia ouvir a dor antiga por trás das palavras. Passou 2 anos sem falar uma palavra. Os médicos diziam que o trauma havia sido grande demais. Isadora sentiu lágrimas queimando os olhos. Ela raramente falava sobre aquela época, sobre as noites de pesadelos, sobre como se fechou para o mundo inteiro, exceto para a avó que a acolheu e lentamente a trouxe de volta à vida. Foi preciso muito amor e paciência para ela voltar a confiar nas pessoas. Dona Cida continuou. Para acreditar que podia se apegar a alguém sem que essa pessoa fosse tirada dela. Davi olhou para Isadora com uma compreensão nova nos olhos. Agora fazia sentido sua timidez, sua dificuldade com relacionamentos, o medo que ele havia sentido nela desde o primeiro dia. Por isso pergunto. Dona Cida se inclinava para a frente, cravando seu olhar no dele. Suas intenções com minha neta são sérias? Ou ela é uma distração para sua solidão? A pergunta era direta como uma flecha. Davi não hesitou nem por um segundo. Eu a amo, ele disse, sua voz carregada de uma convicção que fez o coração de Isadora acelerar. E vou protegê-la com minha vida. Mesmo com toda essa confusão nos jornais, mesmo que isso prejudique seus negócios, especialmente por causa disso. Davi se levantou, caminhando até a janela, onde ainda se podia ver alguns fotógrafos rondando a rua. Dona Cida, eu perdi a mulher que amava para uma doença que não pude combater. Passei 6 anos achando que nunca mais sentiria algo assim. E então encontrei sua neta. Ele se virou para as 2 mulheres. Ela me trouxe de volta à vida. E agora que a tenho, não vou deixar que comentários maldosos ou fofocas de revista a afastem de mim. Dona Cida estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de mentira ou manipulação. Isadora segurou a respiração, esperando o veredito da mulher, cujo julgamento significava mais para ela que qualquer opinião pública. Finalmente,
Dona Cida se levantou e caminhou até Davi. Mesmo sendo consideravelmente mais baixa que ele, sua presença ocupava o espaço com uma autoridade natural. "Você tem filhos?" ela perguntou. "Não, Helena e eu nunca tivemos tempo." "Pois bem, eu criei Isadora desde os 8 anos como se fosse minha própria filha. Ela é a coisa mais preciosa que tenho neste mundo." Sua voz ficou ligeiramente trêmula. "Se você machucá-la, se você a abandonar, se você cansar dela quando a novidade passar, isso não vai acontecer. Melhor que não aconteça." Dona Cida estendeu a mão para ele. "Porque se acontecer, você vai ter que lidar comigo." Desta vez, quando Davi apertou a mão dela, havia uma compreensão mútua passando entre eles. O handshake durou mais que o necessário, como se fossem 2 generais selando um pacto. "Vovó", Isadora sussurrou, se aproximando deles. Dona Cida se virou para ela, e pela primeira vez, desde que chegou, seu rosto se suavizou completamente. "Se você é feliz, minha filha, então eu sou feliz." Ela acariciou o rosto da neta com uma ternura infinita. "E se é com ele que você quer estar?" Ela olhou ao redor da mansão luxuosa, depois de volta para Davi, que observava a cena com uma expressão de profundo respeito. "Se for com ele," ela repetiu, "então eu te entrego com orgulho." Isadora desabou nos braços da avó, todos os medos e inseguranças das últimas semanas se dissolvendo no perfume familiar de lavanda e no abraço que representava aceitação incondicional. Pela primeira vez desde que as fotos vazaram, ela sentia que talvez, apenas talvez, tudo ficasse bem. 2 semanas haviam se passado desde a visita de Dona Cida e a vida de Isadora havia encontrado um novo ritmo. As manchetes sensacionalistas gradualmente perderam força para escândalos mais frescos da elite social. Os fotógrafos migraram para outros alvos e ela finalmente conseguiu sair da mansão sem se sentir como um animal em exposição no zoológico. Naquela tarde de sexta-feira, ela estava na cozinha preparando um bolo de chocolate, a receita secreta da avó que envolvia uma pitada de canela e raspas de laranja, quando Davi chegou do trabalho mais cedo que o usual. Ele a abraçou por trás, pressionando um beijo suave em seu pescoço, fazendo-a arrepiar de prazer. "Cheira bem", ele murmurou contra sua pele. "O bolo ou eu?" ela perguntou, se virando nos braços dele com um sorriso travesso que ele havia aprendido a adorar. "Os dois." Ele a beijou levemente nos lábios, saboreando o gosto doce de chocolate que ela havia provado da massa. "Mas principalmente você." Isadora se afastou, rindo. "Você vai me fazer queimar o bolo." "Seria uma tragédia", ele concordou, mas seus olhos escuros brilhavam com uma diversão que não combinava com suas palavras. Havia algo diferente nele hoje, uma energia nervosa que ela não conseguia identificar. "Aconteceu alguma coisa no escritório?" ela perguntou, voltando a mexer a massa. "Nada demais. Só resolvi que queria chegar cedo em casa hoje." Casa. A palavra ainda fazia o coração de Isadora acelerar quando ele a usava. Em algum momento das últimas semanas, a mansão havia deixado de ser a casa de Davi e se tornado casa para ambos. Suas roupas agora dividiam espaço no closet com os ternos dele. Seus livros de pedagogia estavam misturados com os volumes de literatura clássica na biblioteca, e ela havia plantado gerânios vermelhos no jardim, as primeiras flores novas desde a morte de Helena. "Tem uma coisa que eu quero te mostrar", Davi disse quando ela colocou o bolo no forno. "O que é?" "É surpresa." Ele pegou a mão dela, ainda suja de farinha. "Vem comigo." Ela o seguiu pelas escadas de mármore até o 2º andar, passando pelo quarto principal, onde agora dormiam juntos todas as noites, passando pelo escritório dele, até chegarem a uma porta que ela nunca havia visto aberta.
O que tem aqui? Ela perguntou curiosa. Era o quarto que ia ser do bebê, Davi disse baixinho, a mão hesitando na maçaneta. Helena estava decorando quando descobrimos sobre o câncer. O coração de Isadora apertou. Ela sabia que ele e Helena haviam planejado ter filhos, mas nunca havia visto evidências físicas desses sonhos interrompidos. Davi abriu a porta, revelando um cômodo banhado pela luz dourada do final da tarde. As paredes eram pintadas de um amarelo suave e neutro, uma cor que serviria tanto para menino quanto para menina. Um berço de madeira branca ocupava um canto, ainda em sua embalagem original. Havia caixas empilhadas com etiquetas escritas na caligrafia delicada de Helena. Roupinhas, 0-6 meses, brinquedos educativos, livros infantis. Davi, Isadora sussurrou, tocando gentilmente uma das caixas. Por que você me trouxe aqui? Porque quero que você saiba que eu não tenho medo do futuro mais. Ele se posicionou atrás dela, as mãos pousando em seus ombros. Por 6 anos, este quarto foi um símbolo de tudo que perdi, de tudo que nunca seria. Mas agora, ele a fez se virar para encará-lo. Seus olhos escuros estavam brilhantes com uma emoção que ela não conseguia interpretar. Agora, quando olho para este quarto, vejo possibilidades novamente. Antes que ela pudesse responder, ele a conduziu até a janela que dava para o jardim. Lá embaixo, ela podia ver os gerânios vermelhos que havia plantado, florescendo entre as rosas brancas que Helena havia escolhido anos atrás. Lado a lado, as duas escolhas florais criavam um padrão harmonioso que representava passado e presente coexistindo em paz. Isadora, ele disse, sua voz mais séria agora. Tem algo que preciso te perguntar. Ela se virou para ele, o coração começando a acelerar por motivos que não conseguia nomear. Havia algo na postura dele, na forma como respirava, que fazia o ar no quarto parecer carregado de eletricidade. O que é? Em vez de responder imediatamente, Davi caminhou até uma das caixas, abriu-a cuidadosamente e retirou algo pequeno embrulhado em papel de seda. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele desfez o embrulho, revelando uma pequena caixa de veludo azul marinho. O sangue de Isadora gelou. Davi, me deixa falar primeiro, ele disse, se aproximando dela novamente. Quando Helena morreu, jurei que nunca mais passaria pela dor de amar alguém tanto assim. Achei que meu coração havia morrido com ela. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isadora. Ela sabia onde aquela conversa estava indo, mas parte dela não conseguia acreditar que estava realmente acontecendo. Mas então te encontrei naquela noite, e você fez algo que achei impossível. Ele se ajoelhou no chão de madeira do quarto que deveria ter abrigado os filhos dele e Helena, segurando a caixinha como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Você me fez querer viver novamente. Davi, levanta! Ela sussurrou tentando puxá-lo pela mão, mas ele resistiu. Não. Seus olhos estavam fixos nos dela com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Preciso fazer isso direito. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de safira azul cercado por pequenos diamantes. Não era ostensivo ou chamativo, mas tinha uma elegância clássica que tirou o fôlego dela. Esta safira pertenceu à minha avó, ele explicou, sua voz rouca de emoção. Ela costumava dizer que safiras representam lealdade eterna e amor verdadeiro. Helena nunca quis usá-la porque achava que deveria ir para uma filha nossa um dia. Isadora levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo livremente agora. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que já falei sobre qualquer coisa na minha vida. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Isadora Santos, eu te amo mais do que jamais achei que fosse possível amar alguém novamente. Você é minha luz na escuridão, minha paz no caos, minha esperança quando pensei que não havia mais nenhuma. Cada palavra
era dita com uma convicção que fazia o coração dela bater descompassadamente. Ele não estava apenas pedindo-a em casamento, estava oferecendo sua alma inteira. Quer se casar comigo? As palavras saíram como uma pergunta sussurrada, carregada de vulnerabilidade e esperança em partes iguais. Não por causa dos escândalos nos jornais, não porque você precisa de proteção, mas porque eu não consigo mais imaginar um futuro sem você nele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora olhava para ele ajoelhado no chão, oferecendo-lhe não apenas um anel, mas uma vida inteira de amor, proteção e possibilidades que ela nunca havia sonhado ter. Você tem certeza? Ela finalmente conseguiu falar. Eu sou só uma estudante de pedagogia, sem família, sem dinheiro, sem... Você é a mulher que eu amo. Ele a interrompeu firmemente. E isso é tudo que importa. Mas e se as pessoas disserem que você só está se casando comigo por causa da pressão da mídia? Então, elas vão estar erradas. Ele ainda permanecia ajoelhado, o anel oferecido como uma promessa brilhante entre eles. Isadora, desde aquela primeira noite, você tem sido minha salvação. Não me importa o que o mundo pensa, só me importa o que você pensa. Ela olhou para seus olhos escuros, procurando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Encontrou apenas amor puro e determinação inabalável. E se eu for uma esposa terrível? Ela perguntou, a voz saindo como um soluço. Impossível. E se eu não conseguir te dar filhos? Então viveremos felizes só nós dois. Ou adotaremos. Ou encontraremos outras formas de fazer nossa família. Suas palavras eram firmes, como se ele já tivesse pensado em todas as possibilidades. Isadora, não existe cenário futuro onde eu não queira você ao meu lado. Lágrimas caíam pelo rosto dela sem controle agora. Toda a sua vida ela havia se sentido inadequada, fora de lugar, como se fosse produto defeituoso em uma prateleira onde todos os outros itens eram perfeitos. Mas nos olhos de Davi, ela via algo completamente diferente. Via uma mulher amada, valorizada, desejada exatamente como era. Em vez de responder com palavras, ela se ajoelhou no chão diante dele, pegou seu rosto entre as mãos e o beijou com toda a paixão e gratidão que sentia. Foi um beijo que saboreava lágrimas salgadas e promessas doces, que falava de aceitação e transformação, de duas pessoas quebradas que haviam encontrado cura uma na outra. Quando se separaram, ambos estavam chorando. É um sim? Ele perguntou, embora a resposta já estivesse óbvia no beijo que haviam compartilhado. É um sim, ela sussurrou contra seus lábios. É um sim para sempre. Com mãos trêmulas, Davi deslizou o anel de safira em seu dedo anelar esquerdo. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. A pedra azul capturou a luz dourada do final da tarde, criando pequenos arco-íris que dançavam nas paredes do quarto que um dia abrigaria os filhos deles. Ali, ajoelhados no chão de um cômodo cheio de sonhos interrompidos, mas agora renascidos, eles se abraçaram como se fossem a única coisa real em um mundo de incertezas. Do jardim lá embaixo, o perfume dos gerânios vermelhos e das rosas brancas subia pela janela aberta, abençoando o momento em que dois corações solitários decidiram se tornar um só para sempre. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela panorâmica do escritório, criando feixes dourados que dançavam sobre a mesa de mogno, onde Isadora Montenegro revisava os relatórios mensais da ONG Raízes de Esperança. Seus dedos, agora adornados pela aliança de platina que complementava o anel de safira do noivado, percorriam os números que contavam uma história de transformação que ela ainda mal conseguia acreditar. Em 24 meses, a organização que ela havia fundado para acolher jovens vítimas de humilhação e abuso havia atendido mais de 300 meninas
e rapazes. O prédio de 3 andares no centro da cidade, uma doação de Davi, mas administrado inteiramente por ela, abrigava salas de terapia, oficinas de arte-terapia, uma biblioteca comunitária e até mesmo um pequeno teatro onde os jovens apresentavam peças sobre superação e autoestima. Doutora Montenegro, a voz de Carolina, sua assistente de 22 anos, interrompeu seus pensamentos. Chegaram as flores para o evento de hoje à noite. Isadora sorriu ao ouvir o título. Havia terminado a faculdade de pedagogia com louvor, concluído uma especialização em psicologia educacional, e agora era respeitada não como a esposa jovem do bilionário, mas como uma profissional competente que havia transformado sua própria dor em instrumento de cura para outros. Pode pedir para colocarem no salão principal, ela respondeu, fechando o relatório. E confirma se o pessoal do catering já chegou? Já chegaram. Estão montando tudo para a cerimônia das 6. Hoje era o dia da segunda premiação anual da ONG, onde reconheciam jovens que haviam superado traumas e se tornado exemplos de resiliência para outros. A mídia que antes a perseguia para expor escândalos, agora a procurava para destacar seu trabalho social. A transformação era tão completa que às vezes ela mesma se surpreendia ao se lembrar da garota insegura que chorava na chuva há 2 anos. O celular vibrou com uma mensagem de Davi. Saindo do escritório agora. Mal posso esperar para ver você brilhar hoje à noite. Te amo, senhora Montenegro. O coração dela ainda acelerava quando lia mensagens dele. O casamento havia acontecido num jardim íntimo da mansão, apenas com Dona Cida, alguns amigos próximos e a equipe da ONG que já fazia parte de sua nova família. Sem pompa, sem ostentação, apenas amor puro celebrado sob as rosas brancas de Helena e os gerânios vermelhos de Isadora. 2 mulheres que agora coexistiam harmoniosamente na memória e no presente. Doutora Montenegro, Carolina apareceu novamente na porta. Tem alguém aqui para falar com a senhora. Diz que é sobre o projeto piloto nas escolas públicas. Manda entrar. Para sua surpresa, quem entrou não foi um educador ou funcionário público, mas Miguel Santos, o mesmo Miguel que a havia humilhado naquela festa terrível 2 anos atrás. Ele usava um terno barato, tinha o cabelo mais curto e carregava uma pasta de documentos que sugeria propósitos profissionais. Isadora, ele disse, parando a uma distância respeitosa da mesa. Obrigado por me receber. Ela o estudou calmamente, notando como ele parecia menor agora, menos intimidante. O poder que ele havia exercido sobre sua autoestima havia simplesmente evaporado com o tempo e com o amor que aprendera a sentir por si mesma. Miguel, ela respondeu cordialmente, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Sente-se. Em que posso ajudá-lo? Eu trabalho agora na Secretaria de Educação. Ele começou, claramente nervoso. E soube do seu projeto piloto para implementar apoio psicológico nas escolas. É exatamente o que precisamos. Ela acenou para que continuasse, mantendo a expressão profissional. O índice de evasão escolar por bullying triplicou no último ano. Precisamos de alguém com sua experiência para desenvolver protocolos de atendimento. Ele pausou, respirando fundo. Isadora, eu vim aqui oficialmente, representando a secretaria, mas, pessoalmente, eu preciso te pedir desculpas. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa com a honestidade dele. Aquela noite na festa, o que eu fiz foi imperdoável. Eu estava bêbado, frustrado e acabei descontando em você. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não espero que me perdoe, mas preciso que saiba que me arrependo todos os dias. Isadora o observou por um longo momento. 2 anos atrás, aquelas palavras teriam significado tudo para ela. Agora, eram apenas palavras.
O perdão que ela precisava já havia sido dado, a si mesma. Miguel, ela disse suavemente, eu te agradeço pelo pedido de desculpas. Levou coragem vir aqui. Então, você me perdoa? Eu já te perdoei há muito tempo, mas não por você, por mim. Ela se inclinou para a frente, suas palavras carregadas de uma sabedoria adquirida através da dor. Carregar raiva só me machucaria mais, e eu escolhi usar aquela experiência para algo maior. Ela gesticulou para o escritório ao redor, para as fotos na parede, mostrando jovens sorrindo, se formando, superando. Cada menina que atendemos aqui que foi humilhada por sua pureza, cada garoto que foi ridicularizado por ser diferente. Eles me lembram de por que aquela noite foi necessária. Miguel a encarou com algo que parecia admiração misturada com arrependimento. Você se tornou uma pessoa incrível. Eu sempre fui. Só precisei aprender a ver isso. Depois que ele saiu com os contratos do projeto piloto assinados, Isadora se dirigiu ao espelho do banheiro executivo de seu escritório. A mulher que a encarava de volta usava um vestido azul marinho elegante, mas discreto, cabelos presos em um coque baixo, sofisticado, maquiagem natural que realçava seus traços sem exageros. Mas a maior mudança estava nos olhos. Não havia mais a insegurança constante, o medo de julgamento. Havia paz, havia propósito. Às 6 da tarde, o salão principal da ONG estava repleto. Empresários, educadores, políticos, famílias dos jovens atendidos, todos reunidos para celebrar histórias de superação. Isadora subia ao palco para fazer o discurso de abertura, quando seus olhos encontraram os de Davi na primeira fileira. Ele havia chegado direto do trabalho, ainda de terno, mas havia tirado a gravata e aberto os primeiros botões da camisa. Aos 40 anos, algumas mechas grisalhas agora tingiam suas têmporas e linhas suaves ao redor dos olhos falavam de 2 anos de sorrisos genuínos. Quando seus olhares se encontraram, ele piscou para ela com aquele sorriso que ainda fazia seu estômago dar piruetas. Ao lado dele, Dona Cida usava o vestido novo que Isadora havia comprado para ela, um azul royal que realçava seus olhos. Aos 67 anos, a avó havia se mudado para um apartamento confortável, próximo à mansão, mantendo sua independência, mas aceitando os mimos da neta que agora podia oferecê-los. Boa noite a todos, Isadora começou, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som. Há 2 anos, eu estava em um dos momentos mais escuros da minha vida. Humilhada, perdida, sem saber que valor eu tinha no mundo. A plateia ficou em silêncio, capturada pela honestidade crua de suas palavras. Hoje olho para vocês, para os jovens corajosos que transformaram dor em poder, para as famílias que não desistiram, para os profissionais que dedicam suas vidas a cuidar de outros, e vejo prova de que nossa pior experiência pode se tornar nossa maior força. Ela gesticulou para uma tela atrás de si, onde apareceram fotos de alguns dos jovens atendidos pela ONG. Maria, de 16 anos, tentou suicídio após sofrer cyberbullying por um vídeo íntimo vazado. Hoje, ela lidera nossa campanha de conscientização digital nas escolas. João, de 18 anos, foi expulso de casa por assumir sua homossexualidade. Hoje, coordena nosso grupo de apoio LGBTQ+, e está cursando psicologia com bolsa integral. Cada história arrancava aplausos emocionados da plateia. Isadora continuou, sua voz crescendo em força e convicção. O que aprendi é que não somos definidos pelos momentos em que fomos derrubados, mas por como escolhemos nos levantar. E mais importante, não precisamos nos levantar sozinhos. Seus olhos encontraram os de Davi novamente. Ele estava claramente emocionado, os olhos brilhantes de lágrimas de orgulho. Raízes de esperança existe porque acreditamos que cada jovem merece ter alguém que diga: você tem valor, você tem potencial, você não está sozinho.
Porque às vezes tudo o que precisamos é de uma pessoa que veja nossa luz quando nós mesmos só enxergamos escuridão. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas para Isadora, o único som que importava eram as palavras que Davi articulou silenciosamente da plateia. Eu te amo. Mais tarde, naquela noite, de volta à mansão, eles caminhavam pelos jardins sob a luz das estrelas. As rosas brancas de Helena e os gerânios vermelhos de Isadora criavam um tapete perfumado sob seus pés descalços. Sabia que você ia ser extraordinária, Davi disse, entrelaçando os dedos dela com os seus. Mas nem eu imaginava o quanto. Você me salvou naquela noite, ela respondeu, parando para encará-lo. Literalmente me tirou da chuva e me trouxe para o calor. Não. Ele balançou a cabeça, levantando a mão livre para acariciar seu rosto. Nós nos salvamos. Você me ensinou que era possível amar novamente, e eu te mostrei que você sempre foi digna de amor. Eles se beijaram ali, entre as flores que representavam passado e futuro unidos, duas pessoas que haviam encontrado na dor alheia a cura de suas próprias feridas. Na estante da biblioteca da mansão, um porta-retrato novo havia sido adicionado à coleção de memórias. Nele, uma foto do dia do casamento mostrava Isadora e Davi sorrindo, com Dona Cida entre eles. E logo abaixo, uma placa dourada com a inscrição que se tornara o lema da ONG: o amor começa onde termina o julgamento. A virgem ridicularizada havia se tornado a mulher mais admirada da vida de um homem que já havia perdido tudo. E juntos, eles provaram que os finais felizes mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos.